Olá, sou Vivian Carla e começa agora mais um Papo de Imprensa. Aquele programa que você vai conhecer um pouquinho da história dos entrevistados, um pouquinho sobre empreendimento, um pouquinho sobre a vida. E no programa de hoje, Márcio Ferreira, um gerente não só de uma grande empresa, mas de pessoas, um grande gestor de pessoas. O pouquinho que eu conversei aqui, eu já consegui entender que existe muita coisa interessante para contar. Seja muito bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma surpresa assim, ser convidado para fazer uma entrevista e falar de uma coisa focada para mim, focada na carreira, focada nas pessoas. Geralmente a gente dá entrevista sobre negócios, né? Metas, objetivos. Então vai ser legal. É diferente, né? Falar da história da gente, né? Contar. E você sabe o que acontece, Márcio? Muitas pessoas que vêm aqui, assim como você, quando eu falo, você vai falar sobre você, mas será que eu tenho tanto a agregar? Será que eu tenho uma história para contar? Será que eu tenho uma história para inspirar? Tem, pode ter certeza. Grandes histórias são contadas aqui. Mas vamos começar. Quem é o Márcio? Márcio? Quem é o Márcio? Márcio é filho de uma família daqui de Cuiabá, irmão de mais 3 pessoas aqui também, todos em Cuiabá, trabalham aqui, vivem daqui, né? Vivem da cidade. Nasci em 75, estudei, formei e comecei a trabalhar aqui. Então, tenho uma história com essa cidade, me identifico bastante com ela. E um dos meus objetivos no trabalho é ajudar a construir uma cidade melhor para as pessoas. E o interessante, antes do Márcio falar o que ele faz, só para vocês ficarem um pouquinho curiosos, é que o Márcio, você ajuda as pessoas, talvez no projeto e no grande sonho da grande maioria, que o maior sonho talvez seja da grande maioria, não o único, mas o maior, né, sonho. O brasileiro ainda tem aquele grande sonho de ter o meu patrimônio, o lugar, né, onde eu vou morar, onde eu vou viver. E a gente faz parte desse processo de construção de sonhos, sim. Apesar de o comportamento hoje estar mudando um pouco. Tá sim. Mas ainda a gente fala muito. E como é fazer parte, assim, de uma forma geral, porque ser gerente regional de uma grande construtora, né, requer, assim, eu sei que você já deve ter passado todas as etapas, como é fazer parte dessa responsabilidade? É bem interessante, assim, o desafio é sempre estar propondo algo relevante para a pessoa, né? A gente tenta captar qual é o melhor lugar, o que a pessoa imagina, qual a região que ela quer morar em Cuiabá, o que atrai as pessoas para morar ali, né? E a gente começa a pensar e imaginar o que tornaria ali ainda mais atrativo, o que traria de benefícios não só para quem vai morar dentro do condomínio, do prédio, mas no entorno, né? A gente não se preocupa só em valorizar o que está dentro, mas você não consegue se isolar do mundo, você não consegue viver dentro de uma bolha, você tem que viver ali e ser bom para quem está do teu lado, para quem está junto, fazer com que o teu entorno cresça, se valorize, para que você também cresça junto, né? Ah, com certeza. Olha que profundo, né? Já começou assim profundo. Mas como que foi, Márcio, escolher essa profissão? Você formou-se? Conta um pouquinho pra gente, desde a hora da formação, como que foi essa escolha? Eu estudei no Colégio São Gonçalo, formação católica. Segundo grau, bom, eu tenho que ter agora um caminho mais técnico. Eu achava que o meu perfil era muito técnico. Tinha facilidade com contas, com exatas. Falei, vou para a escola técnica, vou fazer o curso de edificações, porque eu quero projetar, eu quero fazer prédio, eu quero construir casa, minha vida vai ser ligada a isso. Me formei na escola técnica, no curso de edificações, passei no vestibular para engenharia civil, fiz o FMT. Logo que me formei, já entrei na empresa que eu trabalho hoje. É um casamento, né? Estou lá desde então, né? Eu costumo falar assim, é meu primeiro e único emprego. Se eu me desligar de lá, eu não sei fazer outra coisa. E dentro desse caminho, a gente vai, assim, eu estudei para ser técnico, eu estudei para fazer a coisa ali voltada para exatas, para projeto, para exatidão. E no meio do caminho você começa a se deparar com uma coisa que é muito mais fundamental que isso, que são as pessoas, os sentimentos, as relações, os desejos, os anseios, e que você às vezes tem que abrir mão de perfeição, da melhor técnica para que você consiga agregar valor humano,
valor de desejo, de sonho. Então, esse contraponto para mim no início foi um choque, mas que hoje eu vejo como fundamental, assim, que norteia as decisões, não é a exatidão da conta, mas a sensibilidade que conta. Anotaram isso? Então vamos voltar, porque olha só. E, nossa, muito interessante. E aí, Márcio, assim, você trouxe essa coisa assim, né? É muito bom ouvir você falando isso, porque geralmente a gente ouve falando isso, e assim, até parabenizando muito das mulheres, né? E aí, geralmente o homem fica muito com aquela coisa prática, que é o que você estava falando, né? Eu preciso aprender a fazer as contas, eu preciso desenvolver os cálculos, mas aí a gente começa a entender que atrás de números existem pessoas, e que pessoas estão relacionadas a sonhos. Né? E como é para você quando você consegue, não sei se você consegue ter o relacionamento com a ponta, que é o cliente, você deve ter feedback, eu não sei como que é hoje, né, dentro da tua correria, porque são muitas, acredito que sejam muitas responsabilidades que você tem. Mas como é ter o contato com quem consegue, com quem conquista um sonho, com quem, sei lá, fica ali feliz demais com o que recebeu de vocês? A gente costuma confiar mais no que a gente ouve, né? Assim, você ter a intuição é ótimo. Você sentir e falar, olha, eu acho que isso vai dar certo. Mas só você achar não é o suficiente. Você ouvir e ter outras percepções de outras pessoas, né? Mais ligadas realmente à ponta. Se você não pode se encastelar dentro das suas próprias convicções. Né? Você tem que estar sempre em contato com as pessoas, sempre em contato com quem está lá na frente, negociando lá o imóvel, o apartamento, né? Por que a pessoa decidiu morar ali? É mais importante a gente saber isso. Por que você decidiu morar aqui? Ou quando a pessoa fala, não, ainda não é para mim, por que ainda não é? O que faltou para ser? Né? Esse contato, esse feedback vem de pesquisa, vem de conversa, vem de interpretação, né? Vem de ponta do lápis, né? Então, ouvir as pessoas é importante. Está sempre aberto a ouvir. Acreditar na intuição, mas só isso não basta. A intuição tem que ser calcada em fatos, dados relevantes. Às vezes a interpretação desses dados, né, de acordo com o teu perfil, pode levar a uma decisão que também não seja a melhor, a mais acertada. Mas quando você está em contato com muita gente, é mais difícil errar. É mais difícil errar a mira. E eu acredito que dentro desse cenário que você vive aí com outros profissionais, nem todo mundo pensa assim, né? Ainda tem muita gente que ainda não entendeu isso, né, Márcio? Quando o resultado daquele departamento está ligado a, vamos dizer, a remuneração, a prêmio, geralmente as pessoas acabam puxando mais para aquilo que vai trazer mais resultado, né? Então, a gente percebe assim que você tem que equilibrar entre o que é tecnicamente perfeito e rentável, aquilo que vai agregar valor e vai vender. Não adianta ser tecnicamente perfeito se ele não vai ter valor para as pessoas. Então você tem que ir pesando, medindo e sempre pensar no que é melhor para o maior conjunto, né? Senão você vai ter gente puxando mais para o teu lado. Olha, o meu departamento aqui precisa dar resultado, então eu vou puxar, vou cortar, vou eliminar isso. Mas se eu eliminar isso, o valor que a gente quer passar não vai ser percebido para o público que a gente quer atingir. Opa, então é melhor a gente sacrificar um pouquinho aqui para dar mais valor lá. Tá equilibrando esses pontos é importante. E o interessante é que tudo isso, eu acredito, eu até quero explorar um pouquinho a sua escalada dentro da empresa, mas antes da gente chegar nesse ponto, quando você diz do poder de escutar, o poder de saber ouvir as pessoas, né? Isso acontece muito, né? Porque muitos profissionais, como você mesmo disse, quem atende, quem faz a venda lá na frente é a pessoa que tem ali a informação mais preciosa, né? Exatamente. Ele que tem a informação mais... Ele sabe a hora que ele vendeu, brilhou o olho da pessoa, assim, nossa, a pessoa realmente comprou esse empreendimento, comprou essa ideia, comprou esse sonho, encaixou aquilo que ele quer. Ele sente no olho, quando a coisa está feita. Aí é só questão de formalidade, né? Porque a pessoa já chega encantada. Já assim. É aquilo que ela deseja. Acertou, né? Acertou. Brilhou o olho e falou, nossa, que legal.
E aí, dentro dessas relações, né, que eu acho que são extremamente preciosas, e essa relação dentro da empresa, como você se vê como gestor hoje, voltando para isso, assim? Como gestor, o que a gente tem que fazer, o que eu procuro fazer, é simplesmente abrir os caminhos e mostrar as possibilidades. E à medida que aparecem obstáculos, a gente tem que ir removendo. Sim. Tentando estar com uma visão acima, percebendo, olha, lá na frente isso pode atrapalhar. E tentar antecipar esses movimentos, tentar antecipar, tirar de obstáculo. E dando voz para quem precisa falar. Né? Às vezes você percebe que, que determinada ideia que a pessoa teve vai ser muito boa, mas ela ali não está conseguindo espaço para expor. Então você tem que ter essa sensibilidade de falar assim, não, está na hora de você colocar a tua ideia. Coloca a tua ideia. Vamos botar na mesa e vamos discutir. Às vezes a ideia não é tão boa, mas com uma opinião do outro fica melhor ainda. E aí a gente vai construindo junto. Eu acho que como gestor é você construir caminhos, abrir caminhos, tirar obstáculos, botar todo mundo olhando numa só direção, né? Escolhemos o caminho está escolhido, é esse, então vamos todo mundo agora olhar nessa direção e vamos junto, né? Não fica ninguém para trás, vamos junto. E essa contribuição, ela acaba sendo geral, né? Porque, às vezes, o olhar de uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com o seu departamento, mas ela está olhando, às vezes, como um cliente. Às vezes, ela está trazendo um ponto de vista um pouco mais feminino, um pouco mais masculino, um pouco mais prático, que eu acho que hoje em dia eu quero até explorar um pouquinho mais para frente sobre praticidade. Isso daí agrega muito dentro das escolhas. Sem dúvida, sem dúvida. O olhar feminino sobre o desenvolvimento de um lugar de morar é fundamental, né? Apesar da mudança de comportamento, né, que está acontecendo, a mulher hoje está trabalhando, a mulher ela não fica mais, olha, vou ficar em casa cuidando dos filhos. Isso, né, quase inexiste, né? Mas a sensibilidade de trazer, olha, a hora que eu estiver em casa, eu quero que ela seja assim, né? A hora que eu quiser vir para o meu cantinho, fazer o meu lazer, ler um livro, ver o meu tablet, entrar nos meus canais, fazer uma comida, ver uma receita aqui e já fazer ali, eu quero que ela seja assim. Assim, quando a gente constrói uma guarita num prédio, num condomínio, o que você imagina? Vai ficar um cara lá dentro controlando, peraí, você quer entrar, você quer falar com quem? Tá bom, ele tá, autoriza a entrada, ok, foi. Hoje as guaritas dos nossos prédios viraram um terminal logístico. Você entra lá dentro, tem roupa que a pessoa comprou na internet, comida que chegou pelo iFood, tênis que o correio veio entregar, televisão que o cara comprou na loja e veio... Então, a gente percebeu que o responsável pela portaria estava no meio de um monte de encomenda que ele tinha que atender quem chegava entregando, o Uber que estava estacionado esperando o morador, ele tinha que avisar, tinha morador querendo sair. Ele falou, peraí, tá tudo errado aqui. A gente tem que repensar esse ambiente. Esse profissional que trabalhava ali, ele teve que se reinventar, ele tem que estar atento a muitos outros canais, né? E espaço para que ele possa trabalhar suficientemente confortável. Então as guaritas hoje têm que ter espaço para guardar roupas, sapatos, tênis, tem que ter espaço para condicionar comida, né? Geladeirinha, espaços separados, não pode, às vezes chega até cachorro, né? Via pet, vim entregar um cachorro que acabou de chegar. Tem que ter um espaço para ser acolhido aquilo e tratado da melhor maneira, separadinho, olha, esse é do apartamento tal, esse é do morador tal. Então, a gente teve que repensar todo o projeto de uma guarita. Teve que entender que a vida mudou e que os nossos projetistas têm que sair fora da caixinha e falar, olha, esse ambiente agora é outro. E aí você está trazendo uma coisa bem bacana, porque assim, eu acredito que dentro, é o que você está dizendo, dentro do que você estudou, dentro do que você faz, às vezes as pessoas pensam, para eu ser um bom engenheiro ou para eu trabalhar na área da arquitetura, eu tenho que entender de cálculos, eu tenho que entender de
de projetos, né? E aí a gente chega numa situação que a gente tem que entender da necessidade das pessoas, Sim. né? E aí até uma experiência minha particular que eu tive recentemente numa outra capital, uma capital litorânea, onde eu fiquei um tempo num flat. E aí eu queria até compartilhar isso contigo, eu tive uma experiência não de moradora e de cliente. E isso daí fez uma diferença muito grande de verdade, porque muitas vezes, não estou dizendo no geral, mas em alguns condomínios, ou que eu já morei, ou que eu frequentei, porque a gente visita amigos e tal, a gente percebe que muitas vezes o morador ele não é tratado como um cliente. Ele é tratado como, lá vem aquela pessoa chata, né? Lá vem aquela pessoa que não gosta de barulho. Lá vem aquela pessoa sistemática. E acho que e aí envolve pessoas. Sim, envolve como pessoas. Como lidar com pessoas, né? Na grande verdade, na grande realidade, a gente percebe que, assim, existem pessoas que realmente têm esse tipo de comportamento, mas são muito poucas, né? Que acabam fazendo, lógico, impõem a sua vontade e tal. O que a gente precisa pensar é assim, o que incomoda? O que incomoda? É o barulho? Vamos atuar numa fonte de barulho. É num ambiente de festa que não cabe todo mundo. É a academia que hoje todo mundo se cuida hoje. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, as pessoas estão assim, eu preciso me cuidar, eu preciso viver bem, eu preciso viver melhor, eu preciso cuidar de mim. Então as academias hoje se tornaram assim, as academias de condomínio mudaram de patamar, né? Não são mais aquelas academias acanhadas, são grandes academias. E tem pessoas que treinam pesado, né? Que pega o peso, larga no chão, né? E põe música alta para ouvir. Então você tem que tratar acusticamente aquilo, né? Botar piso que amorteça o barulho, que amorteça a queda, forro que filtre o barulho, esquadrias que evitem ou reduzam que esse barulho vá para fora, assim como também os ambientes de festas, né? Eu quero trazer meus amigos, tocar violão, eu quero botar um sistema de som aqui, no meu aniversário eu quero fazer um pagode com feijoada. E você tem que tratar isso, né? Para que todos possam, o que está fazendo a festa se sentir bem e o que está em casa no momento de tranquilidade não seja afetado por isso. Equilibrar, né? Todos os pontos. Tem que equilibrar todos os pontos, sem dúvida. E por falar em equilibrar, falar em equilíbrio, puxando a tua fala aí, como que foi assim? Traz para mim um pouquinho desse equilíbrio dentro da sua trajetória do seu trabalho, porque eu acredito, né? Queria que você pode até me trazer isso contando um pouquinho de quando começou lá dentro da primeira função que você teve, né? E aí como que foi assim, essas mudanças para você, quando você recebeu oportunidades dentro da empresa que você foi aí agregando outros papéis? Olha, eu me formei e fui para uma obra, trocar um prédio. Eu lembro que quando me contrataram, né, o chefe na época lá, meu líder na época, você vai dar conta? Eu falei, claro que vou. Ele falou, eu te contratei nessa hora. Eu achei que você ia titubear. Eu falei, não, claro que eu dou. Lógico, um monte de medo, né? Um monte de medo. Será mesmo que eu vou dar conta? Mas eu vou dar conta. Então, primeira coisa foi um choque de geração, assim, um choque geracional muito forte. Eu recém-formado, saindo da faculdade, caí numa obra com um mestre de obra, né? Hoje essa função é ligada mais às pessoas bem mais velhas, né? Eu me deparei com um senhor muito experiente, né? Com uma personalidade muito forte, né? Esse conflito geracional eu tive que lidar com ele, né? Entender por que ele era tão duro, por que ele gostava das coisas feitas do jeito dele. E eu tinha muito a aprender com ele. Se ele repetia aquela forma, é porque estava fazendo efeito para ele, estava tendo sucesso. E ele era um cara reconhecido como um bom profissional. Então eu primeiro tinha que entender e ouvir bastante ele. E depois, quando eu peguei algo que eu podia fazer melhor, eu pensei quase que um dia inteiro. Como é que eu vou trazer ele para o meu lado, né? Boa né? Reflexão. Então eu pensei assim, eu recém-formado, 22 para 23 anos, 200 peões, né? 200 colaboradores dando uma obra, e eu iria fazer algo que ia ser bom para todo mundo. E eu não queria colocar a minha vontade. Então eu chamei ele para conversar e falei, eu estou vendo que existe esse determinado problema que a gente precisa resolver. Como o senhor acha que a gente pode resolver? E ele já deu a opinião dele. E eu falei, olha, e se a gente olhar por aqui
e a gente tentar fazer dessa forma. O que você acha? Ele entendeu. Eu acho que ele também percebeu que eu não queria colocar Entendeu a situação, né? uma decisão que fosse só minha. E ele me acolheu. A partir daquele dia ele me acolheu. E ele entendeu que tudo que ele ia fazer, ele precisava também me comunicar. Então, foi muito bom. Eu acho que os primeiros dias de relacionamento, ele estava tentando me conhecer e eu tentando conhecê-lo. Quando ele percebeu que a gente ia jogar junto, ele me acolheu e aí a gente foi uma troca muito boa. Foi uma troca muito boa. Trabalhamos 2 anos juntos, com nenhum tipo de problema maior. Lógico, tem os dias, tem os problemas do dia a dia, mas eu acho que a intenção, ele percebeu que a gente tinha que jogar junto. Trabalhei mais 4 anos tocando obra, tocando prédio de fundação a edifício. Eu comecei a me interessar, a entregar o imóvel para o morador. Então, assim, a gente tem toda uma cerimônia de entregar a chave, de receber as pessoas e ir no apartamento. Eu falei, não, eu quero fazer isso. E eu entrava dentro e falava, olha, está aqui teu apartamento. Né? Até falava demais, eu acho que eu falo demais mesmo. E você via o brilho no olhar das pessoas, né? Sim. Nossa, que bonito, o encantamento, a realização. A partir daí, eu fui convidado para liderar o departamento de relacionamento com o cliente. Eu acho que viram que eu tinha um perfil que seria bom para se relacionar com o cliente. E aí eu comecei a ver 2 lados. Primeiro, da alegria e satisfação de estar recebendo aquele apartamento novo, lindo, bonito. Passado alguns meses, eu via o outro lado. Falava, eu estou tentando ligar o gás aqui, não estou achando. Tá difícil de eu encontrar um chuveiro que se encaixe na potência. Então, quando você vende uma solução de morar, você passa por isso, né? Então, olha, o chuveiro que vocês estão determinando aqui não encontro no mercado. Isso acontecia, né? Sistema de proteção de circuito. Fala, nossa, e agora? Então, você ouviu o outro lado, fazia assim, nossa, então, quando a gente for projetar, a gente precisa entender que eu preciso deixar isso mais à vista, eu preciso deixar isso sinalizado, eu preciso informar o meu projetista que aqui na cidade está difícil de encontrar tal tipo de produto. Isso acontecia, né? Hoje não acontece tanto não, mas acontecia. Dificuldade de encontrar coisas que que as pessoas queriam colocar no apartamento, queriam colocar no teu imóvel e a gente tinha que achar a solução. Então esse outro lado me trouxe esses feedbacks assim, de quem estava morando, falou assim, a gente precisa melhorar tecnicamente, precisa melhorar na comunicação, né? E precisa melhorar no atendimento pós entrega de chaves. Então, se abriu um novo mundo. Márcio, você estava trazendo para mim, na nossa última fala, sobre essa questão do atendimento, né? Que você passou pelos processos lá, você foi lá como diz outro, para a base, né? Você foi lá entender como é que funcionava, veio passando pelos processos e chegou, até por uma coisa de uma comunicação tua, de uma habilidade. Então, você chegou nessa parte aí do relacionamento, do atendimento e do pós, né? E o quanto isso é importante? Nossa, eu acho que é uma outra escola, né? Você vê como tem pessoas que têm uma percepção muito apurada, né? A pessoa tem um olhar assim, ela fala, olha, me parece que aquilo ali não está tão reto. E tem gente que passa pelo mesmo lugar e aquilo não é o foco de interesse dele, né? O foco de interesse é outro. Então, você saber aquilo que realmente importa para a pessoa é fundamental. Então, peraí, o foco é aquilo. A percepção dela está focada naquele ponto e a gente precisa resolver esse ponto. Existe esse outro que um monte de gente está vendo. Não, mas isso ele não está vendo. Essa percepção, ali... Nossa, mas para aquilo, para a gente nunca foi problema. Não, mas agora é. Agora é um problema. E a gente tem que atuar naquilo. Então, perceber essa diferença fez importante para
para todo mundo, né, que estava cercando, atendendo e percebendo o que as pessoas tinham foco e o que importava para cada um, e a gente determinar assim, não, a prioridade agora é isso, vamos atender e vamos resolver. Isso começou a trazer muito feedback para projeto, né? Muito feedback assim, que a gente precisa mudar, a gente precisa inovar, a gente precisa colocar isso rápido, porque quando a gente fala de produto imobiliário, a gente está falando de um horizonte médio de 3 anos. Então uma coisa que você percebeu hoje, talvez reflita só daqui 3 anos. Sim. Mas é importante atuar já, porque senão nasce um produto que não vai ter valor daqui 3 anos. E essa questão que você até traz, assim, da gente ter essa percepção, você traz isso dentro, lógico, né, da empresa que você trabalha, mas o seu olhar, né, o seu olhar de perceber isso acaba se estendendo para tudo quanto é lugar que você vai. Para todo lugar. Para a cidade, vamos lá. Cuiabá, nos últimos, vamos lá, de 2010 até 2014, mudou muito. Obras da Copa, trincheiras, parques, avenidas, a geografia da cidade mexeu. Uma região que antes era muito queridinha de todo mundo queria morar, passou a ser menos interessante do que outra, porque de repente apareceu um parque e aquele equipamento urbano transformou a região e todo mundo agora quer morar ali. Então você tem que ser rápido nisso também. Falou, opa, olha ali, ó, tem algo diferente ali vai mudar. Então vamos voltar o nosso olhar ali para lá, o que a gente pode melhorar ali, onde a gente pode atuar que vai ser bom. Então, você está andando, costumo falar também que uma das minhas funções é andar pela cidade. Hoje eu vou andar pela cidade. Vamos ver onde as pessoas estão indo, o que está tendo de novo, o que está aparecendo, né? Shopping, e de repente aparece um shopping numa região que não tinha. Pum. Falando, nossa senhora, e agora? Agora eu tenho que atuar ali. Por que as pessoas querem morar ali? Por causa do shopping. Ah, porque apareceu um Parque das Águas. Eu quero morar no Parque das Águas, eu quero todo dia caminhar. Então, essa percepção, a cidade, a macro mudança, né, a geografia da cidade traz esse outro olhar. Você tem que estar também atento. As mini cidades, né, o que eu sempre digo, eu converso com meu esposo, que eu falo que cada bairro hoje é uma cidade, né? Dentro do bairro tem tudo que você precisa. Tem bairros que são quase que não chegam a ser, mas tem uma condição de ser quase independentes muitas vezes. Né? Em Cuiabá, tem uma região que eu gosto muito, que eu morei lá há muito tempo, né? Região ali do Jardim das Américas, né? A gente fala assim, ali tem walkability, né? A caminhabilidade, né? Ali você tem padaria, você tem restaurante, você tem shopping, você tem cinema, você tem banco, você tem clínica de saúde, você tem tudo ali. Você não precisa pegar teu carro. Né? Ah, eu quero comprar um remédio. Desce, vai, compra farmácia, volta. Ah, eu quero comprar pão. Desce. Né? Tudo muito prático. Quero ir no cinema, tem um cinema. Né? As cidades grandes, vamos falar de cidades grandes, cidades que se desenvolveram, se adensaram, né? Tem tudo muito próximo. Você ter um carro numa cidade dessa é muito caro, você pagar imposto, você tem que ter espaço para estacionar o carro, é caro nessas cidades, né? Então, quando você adensa as pessoas resolvem caminhando, de bicicleta, né? O Jardim das Américas é assim, você desce, caminha, resolve tudo muito perto. Dar essa oportunidade para mais gente é poder até se discutir sobre legislação municipal e ocupação de solo. Né? A gente tem, em Cuiabá, ela tem uma legislação que, como a gente atua em outras cidades, a gente atua em Maringá, atua em Joinville, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Cuiabá, ela tem uma legislação que não privilegia o adensamento. Ela acaba jogando essa legislação, a gente precisa ter crítica até sobre leis e parte jurídica, né? A legislação joga a cidade para fora. Então, em Cuiabá, a gente está morando cada vez mais longe e a ligação dessas regiões está ficando meio caótica, né? Então, tem avenidas aí, em horário de pico, você fica trancado, né? Hoje, eu estava vindo trabalhar no rádio, em 2 estações, estava falando sobre trânsito.
ó, temos câmera na CEMOB e não vai por aqui que está com problema. Aí você ia para outra rádio e falava assim, na avenida tal tá trancado, quem for para lá não sei o quê. Então a gente começou a discutir isso em Cuiabá, que até pouco tempo atrás, 10, 8, não tinha. 25 minutos você atravessava a cidade. Hoje não está mais assim. Então, quando você tem pouco metro quadrado construído, esse metro quadrado fica raro, fica caro, é igual ouro, né? Então, quando você proíbe de construir muito, de adensar, cada vez mais você joga para lugares mais acessíveis e esses lugares também vão ficando caros. E a moradia, de você morar num lugar longe, para ir atravessar a cidade para ir para outro lugar, também fica caro. Fica mais caro o custo de infraestrutura. Você tem que ter água lá na ponta, você tem que ter esgoto lá na ponta, você tem que ter caminhão de lixo cruzando a cidade inteira, porque você não privilegia o adensamento. Aí todo mundo fica de carro andando para lá e para cá. Não tem a caminhabilidade, não tem o walkability, né? Se eu botar aqui um prédio, outro prédio, um centro comercial, você consegue se viver e transitar sem precisar até pegar carro. Com certeza. E eu acho importante, acho que vocês, enquanto grandes empresas, né, trazerem esse questionamento, né, trazerem esse olhar, porque acho que todo mundo contribui, né? Eu gosto sempre de falar que, e eu já falei isso para até vários políticos que vieram aqui, que às vezes é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente criticar, mas aí vem a nossa parte enquanto cidadão, é a nossa parte enquanto gestor, é a nossa parte enquanto um funcionário ou como um empreendedor. O que eu estou fazendo para agregar? Exatamente. E a cidade está num momento bem legal, a gente está discutindo o plano diretor, né? É hora de participar, as câmaras técnicas, as audiências públicas são abertas, você vai lá e fala, olha, eu estou sentindo dificuldade nisso, né? Isso tem que ser mais publicizado até, essas audiências, para que senão a gente tem que ouvir as pessoas, né? Com certeza. Todo mundo tem que ir lá e botar a tua opinião e sugerir, aliás, todo mundo mora na mesma cidade, né? É justamente trazer isso, é ouvir quem precisa, né? Porque muitas políticas, não só falando de políticas, mas também falando de muitos produtos, muitos serviços são ofertados, mas ele é ofertado porque alguém precisa dele. Sim. Ele soluciona uma dor, ele soluciona uma necessidade. Eu sempre falo assim, que tem gente que não gosta de falar de problemas, né? E eu digo sempre assim, se não existissem os problemas, não existiriam as profissões. Exatamente. Né? As profissões, elas se baseiam em cima de uma necessidade. Exatamente. Né? Muitas pessoas, às vezes, passam no lugar, mas por que tem essa fila? Então, como que eu posso fazer? Eu vou criar um produto para viabilizar essa fila? Coisas do tipo, né? Ah, mas por que as pessoas vão nessa distância para buscar uma água? Então, eu vou fazer a água chegar mais perto das pessoas. Então, essa questão de trazer problema, essa questão de solucionar as necessidades, a gente precisa ouvir para não ter o retrabalho. Claro. Ouvir de novo, né? Tem uma coisa na reforma que é muito importante, que as pessoas sempre falam. Começar do zero é melhor do que reformar, né? Começar do zero é melhor do que reformar, exatamente. Porque quando vocês pegam algo que tem que ser... Depois que está pronto, tem que mudar, é muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Você acaba descobrindo coisas que você não previa, né? Então, assim, como que você se vê nos próximos anos, né? Nas suas próximas conquistas, na sua entrega aí para o mundo, para a sociedade? Quando a gente fala em futuro, a gente pensa assim, nossa, o que eu vou fazer lá na frente, né? O que eu vou fazer daqui a pouco? Futuro, para mim... É um ponto assim, eu ainda quero continuar produtivo, eu ainda quero continuar produtivo e relevante por o máximo de tempo que eu puder. De que forma, né? Primeiro, a gente tem que ajudar a formar pessoas, né? A gente está ali temporariamente numa função, né? Eu estou gerente, eu não sou eternamente gerente, né? Eu sou engenheiro, mas não vou ser eternamente engenheiro. Posso ser surfista daqui a pouco, né? Então, o importante é a gente se preocupar com quem vem para ocupar essas posições. Então, você criar um pipeline de formação de pessoas, uma direção, olha, esse aqui está em tal estágio, esse aqui está no estágio um pouquinho menor, mas ele precisa trabalhar, traz habilidades. Então, é você não ser egoísta, o futuro e preparar pessoas para o futuro, para que você possa fazer outras coisas e outras pessoas se substituam e façam aquilo da maneira que elas achem melhor, mas dentro de uma certa linha de coerência. Então, para mim,
Hoje eu estou tendo um olhar bastante grande sobre a cidade, né? Querer contribuir com a cidade para mim é muito importante. Preparar a cidade para o futuro, né? A gente hoje está desenvolvendo uma região aqui em Cuiabá que antes não tinha infraestrutura nenhuma. A gente está criando ali um espaço de lazer que a gente percebe que as pessoas hoje querem se cuidar, querem conviver, querem se relacionar, mas não dentro de casa, mas também fora. Então essa coisa de estar dentro e fora, fora e dentro, tornar a praça pública uma área de lazer de um condomínio, esse é o futuro. As pessoas precisam não se trancar dentro, mas conviver com quem também está lá fora. Então o futuro é pensar na cidade, o futuro é preparar a cidade até para os meus filhos morarem numa cidade melhor. Com certeza, justamente sobre a gente entregar a nossa parte, né? Porque nós não somos eternos e nem substituíveis, né? E é o que você mesmo diz, às vezes, por muitas vezes a gente está numa função agora e de repente cansei, né? Ou você... Vou fazer algo diferente, vou fazer algo a mais. Você já não cabe mais naquele espaço, você quer, né, um outro espaço maior, tá com um olhar sempre atento ao direcionamento do comportamento humano, traz isso, né? Fala, olha, aqui eu já me bastei, eu acho que agora eu tenho que dar um passo para frente, procurar outra coisa, outras funções, né? Outras atividades. Esse trabalho eu amo fazer isso que eu faço. Então, como continuar contribuindo com ele, né? Com esse legado do trabalho, com essa função, com aquilo que você desenvolve de uma maneira melhor, diferente, mais experiente, né? Tem uma frase, eu sou a rainha das frases, adoro frases. Tem uma frase que me veio agora, aqui na minha memória, que talvez seja muito que você, né? Que não, quando você pensar em um trabalho, você não pensar no que esse trabalho pode proporcionar para você, mas no que você pode proporcionar para esse trabalho. Exatamente isso que eu penso. Exatamente isso que eu penso. É você escrito, assim, né? Justamente como eu contribuo, né? Como eu faço com que o meu legado, ou seja, eu compartilhando as minhas experiências, as minhas habilidades, como eu posso fazer, quem está começando, continuar firme e forte, né? Não desistir, inspirar, né? E ajudar ali numa dificuldade, em outra. A gente não sabe tudo também, uma hora a gente também precisa de outras pessoas, né? Assim como você precisou e precisa sempre, né? As pessoas que contribuíram. Se encastelar na sua convicção, às vezes você pode ficar isolado, né? Tem que estar aberto, ouvir, né? Para que a coisa flua. Como é contar a sua história aqui? Um pouquinho. Como foi? Como está sendo? Como é? Conta pra mim um pouco. Meu perfil psicológico assim, toda vez que eu faço esses tipos de teste, dá a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu jogo junto, eu não deixo ninguém para trás, mas eu não sou um cara de holofote, de estar diante das câmeras, eu tô mais ali no background, né, ajudando. E quando a gente resolve assim, pô, vou falar de mim mesmo, falar de como foi, a gente precisa... Eu no início me senti um pouco desconfortável, né? Sim. Acho que tem que falar mais daquilo que a gente traz de benefício do que de você, mas no final das contas é legal, né? Falar, poxa, eu tenho uma história para contar, sim. Fale mais. Vou falar mais. Chegamos, né, no nosso final. Eu gostaria de ter muitas horas, eu acredito que você tenha muito a somar, mas eu quero agradecer você por ter vindo aqui, agradecer você por ter disponibilizado um tempinho dentro da sua agenda, dentro da sua dinâmica de compromissos, né, e contar um pouquinho da sua história pra gente, e aí deixar as portas abertas para quando você quiser voltar novamente. Deixa aí um minutinho só para você agradecer o pessoal. Nossa, eu que agradeço vocês, a recepção que vocês tiveram, fiquei surpreso com o convite. Vim de coração aberto, não preparei nada, foi fluindo, foi falando, acho que você me deixou super à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e também fico à disposição, quiserem daqui mais alguns anos, né? Não, vai voltar antes, fica tranquilo. Gratidão, Márcio. E a vocês que nos acompanham aqui no Papo de Imprensa também, gratidão para acompanhar essa reportagem e tantas outras reportagens incríveis na íntegra. Acesse o nosso canal de streaming agroplus.tv e para mais notícias o nosso site www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!